Decorações aéreas e textura é uma grande aposta em tendência para 2026 em decorações com balões. E nessa aula eu vou te mostrar na prática como a gente constrói um cenário incrível como esse. Você vai aprender a como fixar orgânico no teto e a também criar texturas e formas como essas aqui. Agora eu vou apresentar para você todos os materiais que você vai precisar para fazer uma composição como essa, assim como todas as linhas e as cores que eu vou utilizar da Balões São Roque. Aqui eu já deixei um orgânico inflado para vocês verem, que é essa paleta que eu escolhi especialmente para esse tema de hoje, e ela me encantou muito. Mas eu também já deixei os balões aqui inflados para vocês terem uma noção melhor das cores. Eu tenho o azul quartzo, o lilás primavera e o branco perolado. Esses três eles fazem parte da linha Unique. Aqui embaixo eu tenho o rosa soft, que ele é uma nova adição da linha Metallic, e mais abaixo tem o laranja, que faz parte da linha Candy Colors. Além desses balões de látex, nós vamos utilizar também balões da linha metalizado e assim como o bolha. E o tema que nós vamos utilizar hoje, roupagem de astronauta, meio galáxia, mas voltado mais para o sexo feminino, mais um infantil meio lúdico, sem ter um astronauta de fato, sem ter aqueles detalhes muito rosa. Por isso que eu escolhi essa paleta e eu vou enfatizar tanto o lilás primavera como o azul quartzo. Já da linha dos balões metalizados, tenho esses três balões que fazem parte da linha 4D, que são orbes, e eu vou estar utilizando três cores, o roxo, o rosa e o azul, certo? Também dos metalizados eu vou estar utilizando a estrela de 9 polegadas, que é a de 22 centímetros, na cor azul e também na rosa. Já na linha dos balões bolha, nós vamos estar utilizando apenas 2 polegadas, a 24 e a 36. E os materiais que vocês vão precisar, nada mais é do que uma tesoura ou um cortador, fita silver tape, a minha aqui hoje é branca, e isso vai me ajudar porque o meu teto é branco, então é sempre bom ter uma fita dessa na sua maleta, o inflador manual da Balões São Roque, um nylon 0,80 e também recomendo um nylon mais fino, 0,40, 50, para a gente trabalhar com alguns acabamentos, e um inflador elétrico. Como na nossa decoração aérea vai ter bastante textura, bastante elementos, mas eu preciso de uma base, e essa base vai ser o orgânico. Eu vou fazer a construção dele como eu sempre trabalho, mas de uma maneira um pouco mais reduzida pela proporção do meu espaço de hoje. Mas a forma, se você quiser fazer ele em uma proporção maior, é a mesma, só inflando os balões um pouco maiores. Nós vamos estar utilizando 2 tipos de bloco para a composição desse orgânico. O primeiro eu chamo de um bloco médio ou pequeno, onde ele é composto por sempre 6 balões, e aí eu tenho um balão de 11 polegadas e todos os outros de 9 polegadas. No processo de inflar, não precisa ser calibrado, não precisa medir, porque o orgânico vai muito de olho, e a gente vai conseguir esse efeito, um efeito legal orgânico, sem ter muito trabalho, e eu acho um pouco bem mais prático do que outras formas. O outro bloco seria o bloco maior, onde eu utilizo um balão de 16 polegadas, 2 balões de 11, onde um está aqui, o outro está aqui, e 3 balões de 9 polegadas. Agora eu vou fazer meu primeiro cluster e depois eu adiciono a outra dupla, formando assim o bloco. Então aqui eu tenho um bloco grande e aqui um bloco menor ou médio. Para iniciar a construção da nossa guirlanda, eu vou estar utilizando o nylon sempre o 0,80 ou 70, prefiro o 80 porque ele não corta tão fácil a minha mão e nem os balões. E aqui, no começo da minha guirlanda ali, tem um pouquinho do rosa soft, acredito que não dê para ver, mas eu vou iniciar com ele para a gente fazer a continuidade desse arco. Vou deixar um pouco de nylon passando, porque eu vou precisar para unir as duas guirlandas. Passei o nylon pelo meu bloco, vou dar um nó simples, e para não ter o risco de correr, eu dou outro nó, só para reforçar. Agora, como eu vou enfatizar mais o lilás primavera e o azul quartzo, das outras cores eu vou botar blocos um pouco menores. Então isso quer dizer que nesse rosa eu vou utilizar só nesse rosa soft. Já no lilás primavera, vou colocar 2 blocos. Como esse bloco ele não tem um encaixe perfeitamente por ter 6 balões, ele já tem um efeito orgânico muito rapidamente, então você não precisa se preocupar com ter aquele arco todo certinho. Você só vai precisar ter o encaixe e que os 2 blocos eles se encontrem
o mais próximo possível. E aí sempre alternando entre um bloco maior e um bloco menor. Agora eu vou colocar um branco pérola. Sempre lembrando de passar 2 voltas ou mais pelo bloco para que ele fique firme e depois não se solte a guirlanda ou a guirlanda fique um pouco folgada. Vou finalizar com esse bloco branco. Aqui eu vou deixar um pouco mais de nylon e para travar essa guirlanda com segurança, vou segurar aqui uma parte do nylon, passar pela guirlanda e travar o restante do nylon. Eu quase ia esquecendo de passar para vocês esse balão, que lógico eu estou utilizando, mas é essencial para você que trabalha com balão. O balão canudo, ou balão 260, na cor transparente, ele se torna um balão essencial para a gente, porque eu posso trabalhar com ele em diversas cores e ele vai me dar resistência, durabilidade. Balão com balão, ele não vai gerar atrito e com ele eu vou fazer o meu ponto de fixação no teto. Com a silver tape, vou pegar um pedaço de mais ou menos uns 12 centímetros. Aqui a fita já dobrou porque ela tem uma cola bem forte. E eu vou dobrar ela aqui ao meio, para que ela fique um pouco mais fina e sem cola, nessa primeira parte. Vou pegar o meu 260 e amarrar sobre ela. 2 nós para ficar resistente. E aqui, ó, já tenho um ponto de fixação. Para fixar, eu também vou utilizar mais 2 pedaços de mais ou menos 10 centímetros, 12. E eu recomendo que você esteja com a mão limpa. A minha está com um pouco do pó do balão e isso vai danificar um pouco a fita. Então, limpa a mão sempre que for trabalhar com fita, com o balão bolha, para não manchar. Vou dividir ela ao meio e aqui eu já vou colocar em uma aba e aqui do outro lado deixando o meu balão 260 no meio. Essa parte aqui vai para cima e na outra parte que eu vou utilizar, eu vou mostrar para vocês, a gente vai travar esse curativo, que a gente chama popularmente de curativo, para colocar no teto. Com o meu curativo aqui, vou passar só a mão no meu teto para tirar qualquer sujeira e aí ó, posicionei ele aqui mais ou menos onde eu quero. A minha fita já fixou, mas eu ainda vou passar outra só por segurança. E também para garantir que depois o meu balão aéreo não vai soltar. Com a sobra do nylon, a união dessa guirlanda com essa, e depois eu vou prender a minha guirlanda no teto. Nossos balões aéreos já estão prontos e devidamente instalados. Agora eu vou apresentar para vocês todas as texturas que nós vamos trazer para dar vida a esse cenário. A primeira delas é a estrela metalizada. Eu vou estar utilizando ela como ela vem, nessa cor, que é o rosa claro, e também no azul claro, ambas na polegada de número 9. Mas eu também quero trazer um pouco da textura dessa mesma cor. Para isso, a gente vai fazer o processo que é encapsular o balão de foil. Nesse processo, para encapsular o nosso balão de metalizado, eu vou inflar um balão de 9 polegadas de látex, esse é da cor azul quartzo, e a minha estrela também de 9. Eu preciso dobrar ela, sem que eu obstrua a parte da válvula, que é onde nós vamos inflar ela, e que ele fique em um tamanho legal para poder inserir dentro do balão de látex. Aqui eu já dobrei meio a meio, e com a outra mão eu vou abrir o meu balão o máximo que eu conseguir também, sem danificar, e inserir toda a parte da estrela, deixando apenas a válvula do lado de fora. Para facilitar nesse enchimento, eu vou colocar um pouco de ar no balão de látex. Vou organizar aqui a válvula e com o meu inflador manual, posicionei. Agora eu vou inflando bem devagar. Como é um balão mais escuro, a gente não consegue ver, por isso vai inflando devagarzinho. Quando você sentir que o ar já não está entrando no balão de foil, a gente seca ele aqui. Eu vejo que ele está muito enrugado e ainda não deu o formato totalmente. Eu acredito que mais umas 2 bombadas ele já encheu a capacidade e
ficou na textura do balão de látex que eu queria. Só que eu preciso dar um acabamento melhor para essas válvulas e também preciso criar um ponto de conexão para fazer a aplicação no arco. Para isso, eu vou colocar A no meu balão de látex. Agora eu vou posicionar o meu gargalo que estava na ponta da estrela para que ela fique no meio da parte de trás. Com isso, eu criei um acabamento para a válvula da estrela e também eu já tenho um ponto de fixação para fazer a aplicação no meu arco. Outra textura vai ser o nosso balão 4D, o famoso Orb. Esse é da linha Mate da Sonrock. Eu acho a cor deles incrível, ele é meio fosco. Vai trazer uma opção de textura pra gente. E eu vou mostrar para vocês a forma correta de inflar ele. Aparentemente ele parece ser um balão que não é redondo, mas todo balão que você vê metalizado que tiver essa forma, a gente consegue sim deixar ele redondinho. Vou posicionar o meu inflador manual na válvula corretamente. Deixo sempre a válvula sempre reta, nunca deixo dobrada, porque isso vai dificultar um pouco a entrada do ar e pode danificar a válvula também, fazendo com que o balão seque ao invés de reter o ar. Balão Orbis quase todo inflado. Tem muita gente que quando chega nesse resultado para, mas esse balão ele foi construído exatamente para que ele fique 100% redondo, simulando um balão de látex. Então a gente vai inflar agora, lógico, com todo cuidado, para retirar todas essas rugas que tem nos 4 cantos do balão. Ó, já tem um resultado bem diferente daquilo que a gente tinha no começo. Como o nosso tema é galáxia, algo mais feminino, o rosa, o roxo vai combinar, vai criar um tom sobre tom também com o lilás primavera. E aí eu quero transformar esse simples balão Orbis em um planeta. O que é que a gente vai fazer? Mais uma vez com o balão transparente, eu vou inflar 2 acabamento de anel sobre o balão. Só que o meu balão 260 ele não chega totalmente. Eu poderia facilmente fazer isso, porém é um acabamento que eu não gosto. Para isso, a gente vai criar um anel dessa mesma forma, mas com 2 balões 260. Um belisco primeiro, depois outro. E nesse mesmo balão, que é o balão maior, eu vou fazer mais um belisco só. Então, no início, um belisco, no final, no início, 2 beliscos e no final, apenas um. Com o outro balão, com a ponta, eu vou anexar o final do meu primeiro 260 e vou fazer o meu segundo belisco. Então agora a gente já tem 2 conexões aqui. Simplesmente só fazer com que esses balões se abracem e aí essa sobra de 260 vai servir simplesmente para isso. E aqui a gente tem um grande espaço, sem que mostre tanto esse acabamento, mas caso chegue a mostrar, é um acabamento bem profissional. E eu tenho certeza que o seu cliente vai olhar e não vai saber como foi que você fez isso. E assim, a gente já tem um Orbis transformado em textura. Para fazer a fixação no arco, também vou utilizar um balão transparente canudo. Vou dividir ele meio a meio. E aqui no gargalo do meu foil, eu vou simplesmente dobrar ele até o final, segurando para que essa dobra não solte. Eu vou dar 1 ou 2 nós simples. 60 já instalado, eu posso simplesmente fazer a aplicação do meu arco, mover ele para que fique de uma forma segura. O 260 ele vai ficar mais fixo só quando a gente realmente fizer a instalação no arco. Já mostrei para vocês uma opção de planeta feito apenas com o Orb 4D. Agora a gente vai aplicar outra opção de planeta, mas também com a aplicação de tinta. Para isso, você vai precisar de tinta à sua escolha. Aqui eu tentei chegar a cores próximos ao que a gente está utilizando, mas com um pouco de sobretom, para que não fique igual e dê aquele realce, aquela diferença. Eu gosto de fazer a aplicação sempre dessa forma, com seringas. Na hora que eu for desinflar o meu bubble, eu já vou pegar o gargalo dele e vou dobrar ele aqui na metade. Isso aqui já vai facilitar a nossa vida. E também eu vou utilizar um balão Orbis mate, mas a gente não vai inflar ele agora.
estar utilizando dois tons aqui, pouco alaranjados, no balão rosa, e um tom de cinza, também um pouco claro. Nessa junção de um balão 24 com orbes, eu utilizo sempre uma seringa completa de 20 ml, da cor que eu quero dar predominância, e mais uma seringa completa de duas outras cores. Então, eu divido metade de uma seringa para uma cor, metade para outra. Isso vai depender muito do resultado que você vai querer dar ao seu planeta, ao seu balão. Esse palitinho de pirulito, ele já adianta justamente para isso, porque a gente não precisa entrar com a seringa toda. Com o balão quase com ar ainda, eu vou posicionando a tinta em locais que eu sei que vai ficar legal. O papel já serve para a gente tomar esse cuidado. E como essa é a cor que eu escolhi, que vai ser predominante, eu vou colocar toda essa seringa. Coloquei a minha tinta, deixa eu ver se dá para vocês verem, em pontos. Aqui eu vou tirar agora um pouco do ar e vou pegar o meu balão Orbis Mate na cor rosa. Vou dobrar ele para a gente inserir ele dentro desse balão bolha. Mais uma vez, sem obstruir a válvula. Agora eu vou precisar inserir um pouco de ar. Como o meu Orbis já está dobrado, isso vai facilitar para que ele entre aqui no balão bolha. Deixando só a válvula para fora, é importante que ele entre realmente quase todo. E esse ar que está aqui dentro do bolha, a gente não vai tirar agora, porque senão o meu balão Orbis não vai conseguir crescer. À medida que a gente for inflando o balão, ele vai se estabilizando e esse ar vai saindo. Lembra sempre de manter a válvula o mais reto possível. E aí, devagarzinho, a gente vai inflando o nosso Orbis. Finalizei de inflar o meu Orbis. Vocês podem ver que a ruga já dentro do bolha e com a aplicação da tinta não é tão visível. Outra forma de fazer o planeta também é da mesma forma, com bolha, com as tintas, mas ao invés de a gente colocar um balão Orbis, eu vou colocar um balão de látex, sempre 16. Então, se eu utilizar um bolha de 18, um bolha de 24, eu utilizo um balão 16. Se eu utilizar um bolha de 36 polegadas, aí eu já utilizo um balão de látex de 3 pés. Nesse caso, eu retiro o máximo total que eu conseguir de ar, e vou inflar apenas o balão de látex. Já passei para vocês todas as texturas e formas que nós vamos utilizar, agora vamos fazer a aplicação e dar vida ao nosso cenário. A nossa aplicação dos aéreos, como todos os balões já estão ou com 260 cristal ou com o próprio gargalo do balão de látex, isso facilita a nossa vida e a gente consegue rapidamente dar vida ao nosso aéreo. Para finalizar, só um acabamento no nosso bolha de 36 polegadas, lembrando que ele não está inflado a capacidade total por conta da proporção do nosso arco. Eu fiz essa guirlanda com duplet, inflado a 3,5 e 3, e você vai precisar de aproximadamente 100 balões. Isso, feito a guirlanda, nós vamos deixar um pouco de 260 no final, para fazer a aplicação no nosso bolha, e ter esse efeito como se fosse mais um planeta. Bom, e assim ficou o resultado da nossa aula de decoração aérea. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe agora um pouquinho dos detalhes.
Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Hoje você aprendeu técnicas incríveis de decoração aérea. É uma super tendência para 2026. E, é claro, não esquece de seguir a gente se você gostou dessa aula. E curte, comenta e também compartilha com aquele seu amigo que não pode ficar de fora dessa tendência, que são os balões aéreos para 2026.